a gente vai somar os dois trechos que correspondem a ele. Trecho 1, 2 mais 2, ou seja, 0,1 mais 0,3, que dá 0,4. De novo, a gente tira a vazão, calcula a vazão, 0,19. Continua 20 milímetros. Trecho 3,5 é o 2,3, que a gente viu aqui de cima, mais o 3,4, que é o da banheira. Então, 0,4 mais 1, 1,4. 0,35 de vazão. 1,4 já passa um pouquinho de 1,1. A gente vai lá no ábaco da luneta. De 1,1 até 3,5, 25 milímetros. Então, vamos manter 25 milímetros. Trecho 5,7, que é o trecho do banheiro todo. A gente vai ter o trecho que vai estar alimentando, que a gente calculou aqui de cima, mais o trecho do vaso sanitário. Então, 1,4 mais 32, 33,4. Calcula a vazão, calcula o diâmetro através do ábaco da luneta, calculamos todos os trechos. Então, se a gente fosse pegar esse banheiro aqui e fosse numerar já o diâmetro de cada tubulação até a entrada dele, a gente já saberia. A gente saberia que a gente precisaria de uma tubulação de 40, que iria seguir para o vaso, aqui ia ramificar uma de 25, de 25 nesse T ia reduzir para 20 para a banheira, e de 20 para alimentar o chuveiro e o lavatório. Então, a gente já teria calculado vazão, diâmetro de todos esses trechos desse banheiro. E saberia o mais importante, quanto que está entrando de peso aqui dentro desse banheiro. Ou seja, nessa entrada aqui, nesse ponto 7, está entrando quanto? 33,4. Ou seja, se eu tiver 8 banheiros desse, cada banheiro desse vai somar 33,4 de peso. E a gente vai somando de baixo para cima. Igor, fala. Professor, por exemplo, a banheira você dimensionou ela com um cano de 20, porque o peso dela é relativamente baixo. Porém, meu cliente quer uma banheira luxuosa que coloca água mais rápido. Preciso colocar um cano de 32, por exemplo. Como é que eu vou aumentar esse peso? O que eu vou fazer, por exemplo? Então, aí é onde que é o detalhe. Se a sua banheira já pede uma tubulação de 32, automaticamente você vai pôr uma tubulação de 32. Só que vamos lá. A gente está vindo aqui, ó, acompanha comigo, na setinha. Aqui a gente está vindo com 20, veio com 20 até aqui em 3. Do 3 ao 5, pelas nossas contas, do 3 a 5, pede uma de 25, certo? Só que aqui de 4 a 3, de acordo com o memorial e com o documento da sua banheira, pede uma tubulação de 32 ou uma tubulação de 40. Vamos falar que ela é maior, certo? Então, o mais importante é a gente não, né, tem até escrito aqui, ó, não afunilar a nossa tubulação. Nunca funila, ou seja, tá com a tubulação mais fina, né, e aumentar ela, vamos falar assim, para a gente poder fazer o quê? Abrir. Você está perdendo a sua pressão na sua tubulação. Você fazer o contrário e reduzindo é normal. De uma tubulação mais grossa para uma mais fina. Agora, de uma mais fina para uma mais grossa, você vai perder a pressão total. Então, o que você vai fazer? Se aqui está pedindo uma tubulação de 32, de 40, uma tubulação maior, o trecho para trás vai ter que respeitar essa tubulação. Então, desse trecho aqui para trás, você vai seguir a mesma que está aqui pedindo. E aqui para baixo deu 40, de 5 para 7 seria 40 também, por exemplo. Então, você vai sempre seguir. Uma coisa que você vai ver também, isso acontecer muito, é quando a gente for calcular esgoto. Você calcula tudo. Tubulações pequenas. Chegou no vaso, tubulação mínima de vaso sanitário, 100 milímetros. Morreu. O resto para frente é tudo 100 milímetros. Entendeu? Só que aqui a gente vai sempre de trás para frente. E a gente vai somando. Aí o mais importante de vocês entenderem é que esse banheiro deu 33,4. Se eu tivesse 10... seria 10 vezes 33,4. Se tivesse 50, era 50 vezes 33,4. E isso tudo ia para onde? Para minha caixa d'água. Minha caixa d'água teria que alimentar todos esses banheiros. E é isso onde a gente vai dimensionar. De baixo para cima. Só um banheiro, só uma cozinha. Morremos aquele apartamento. Vamos para o andar de cima. A gente vai somar mais esses equipamentos. E as tubulações vão ficar maiores, mais grossas, mais calibrosas. Por quê? Para alimentar 2 banheiros e uma cozinha, 3 banheiros e 2 cozinhas, 4 banheiros e 5, e aí por aí, por diante. E quando o projeto for todo igual, por exemplo, segundo, terceiro, quarto pavimento, só somar tudo, não precisa nem... Você vai somando, beleza. Só que você tem uma tubulação que vai sempre estar recebendo, não vai? Ó, recebi no primeiro pavimento, recebi no segundo, recebi no terceiro, recebi no quarto. Essa tubulação aqui, que é a coluna, ela, no começo, ela pode ser até mais fina, para ser mais econômica. Mas quando ela estiver no segundo, no terceiro pavimento, ela vai estar recebendo mais água. Então, ela tem que ser capaz de alimentar elas.
Então, ela provavelmente vai ser mais grossa, até chegar um momento que ela vai conseguir alimentar todos os banheiros, todas as cozinhas ao mesmo tempo. Entendi. Então eu vou somando de baixo para cima aí. Até chegar no final, que é a caixa d'água. Show. Então, esses trechos aqui, vocês vão fazer sempre assim. Dimensiona subramal, dimensiona ramal, depois a gente vai dimensionar colunas e por aí adiante. Então, fizemos passo a passo. Chegamos lá nos ramais. Aqui vão ficar 2 exercíciozinhos, né? Para vocês traçarem o diagrama unifilar, para vocês começarem a pensar, né? Vocês podem fazer até à mão depois, que vai contar com aqueles exercícios que vocês vão estar mandando até amanhã, onde como vocês fariam o traçado, como se fosse esse traçado aqui, um isométricozinho de 2 banheiros, só que com diferenças. Quando vocês forem calcular aqui, né, vocês vão fazer o isométrico para todo banheiro e usar o sanitário com válvula de descarga no primeiro momento e depois com caixa de descarga. E vão estar calculando para vocês verem a diferença dos subramais e ramais para cada um dos casos, utilizando e mudando somente o vaso sanitário. Vocês vão ver que um tem 32 e o outro tem 0,3. E aí vocês vão ver a diferença da bitola, né, do diâmetro das tubulações que a gente vai utilizar. Então esse é o exercício que vocês têm que entregar amanhã, até o final da aula. Lembrando, né, que eu já avisei isso, praticamente toda aula vai ter exercício, toda aula vai ter alguma entrega e todas essas aulas valem nota. Então, esses 2 que vocês podem fazer, inclusive, à mão, tirar, escanear ali o printzinho dele, se vocês não quiserem fazer no computador, se quiserem fazer no computador. Pode fazer tudo no AutoCAD, né? Deixar os cálculos tudo nele e já era. Sim, sim, sim. Aí para fazer baseado nisso aí ou no nosso projeto? Desse modelo aqui. Ah, de boa então. Certo? Só, sim, lavatório, vaso e chuveiro. Lavatório, vaso, chuveiro. O que muda é a posição deles e um você caixa e o outro você válvula. Beleza. Basicamente. E aí vocês vão fazer esse passo a passo, como se vocês estivessem pegando aqui, ó, esse banheiro liso, desenho isométrico. Vai numerar os trechos, né, de cada um, fazer o dimensionamento para subramal, depois fazer o dimensionamento para ramal de cada um deles. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou tentando fazer vocês a fazerem. Calculamos a caixa d'água, calculamos a reservação, agora a gente vai calcular o banheiro. Daqui a pouco vocês vão calcular a coluna, daqui a pouco vocês calcularam a água fria toda. Então, vocês já vão estar aptos a distribuir isso no projeto inteiro. Aí vocês vão ver que daqui 2 aulas a gente vai falar de água quente, vocês já vão estar aptos porque vocês já aprenderam aqui a calcular a água. E aí a gente vai partir para esgoto. Entendeu? Então é passo a passo. E o slide está mostrando passo a passo. Passo 1, passo 2, passo 3. Como que eu quero a planilha no Excel. Você pode seguir o mesmo modelo da planilha. Está aqui, ó, passo a passo. Não tem milagre, não tem segredo para fazer. É só ir fazendo. Tá? E não deixe para fazer de última hora. Pai, igual eu perdi as primeiras aulas. Será que eu vou conseguir fazer sem ter dificuldade? Sim, porque está passo a passo. Tem lá o modelo certinho. Calcula isso, faz isso. Igual aqui, ó, 5º passo. O que é? Vamos verificar a velocidade. Velocidade. Principal item que você tá até marcado aqui, ó. A velocidade, por conta do ruído, ela tem que ser inferior a 3 metros por segundo. Calculei toda a minha tubulação, deu velocidade maior. O que eu tenho que fazer? Redimensionar a minha tubulação, porque a velocidade deu alta demais. Se a velocidade estiver alta demais, ela vai dar golpe de Ariete, que a gente já falou o que é, e pode correr o risco de romper a nossa tubulação. Então, nenhum trecho da tubulação tem que ter velocidades superiores a 3 metros por segundo. O que eu vou precisar para calcular a velocidade? Esta fórmula. Uma das fórmulas que a gente vai utilizar. Se a gente já conheceu o diâmetro e conhecer a vazão, você pode calcular, seguindo essas unidades, você pode calcular a velocidade. Só que a gente vai conhecer muitas vezes o diâmetro em milímetros. Então, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar essa fórmula aqui. Por quê? Porque a gente já vai usar π, o diâmetro direto aqui ao quadrado, para calcular já a velocidade. Então, vocês vão utilizar muito mais essa fórmula do que essa. Então, tá mastigado para vocês. É só seguir passo a passo. Não inventem de comprar o projeto, porque o dia que eu olhar e ver que vocês compraram o projeto, vocês vão reprovar e vão ter que fazer a matéria de novo. Então, tá passo a passo. Só ir fazendo. Então, calculamos a velocidade. Se vocês acompanharem a tabela lá no final, a gente já está aqui, ó, no item 5, já estamos calculando a velocidade. Daqui a pouco a gente vai chegar no final. Então, calculamos a velocidade. Próximo item, 6º item, calcular a perda de carga. O que é a bendita perda de carga? Nenhuma tubulação, ela é lisa
o suficiente para a água passar por ela direto, sem perder a velocidade. Então, toda tubulação tem uma certa rugosidade. E o que varia entre, né, vareia, como os goianos gostam de falar, entre uma tubulação e outra, são os materiais. Se eu tenho um material de PVC, ela vai ter um tipo de perda de carga. Se eu tenho um material feito de cobre, ele vai ter uma outra perda de carga. Se eu tenho um de ferro fundido, ele vai ter uma outra perda de carga. Aí vocês vão ver que vocês vão ter tabelas, né? Daqui a pouco a gente vai abrir as tabelas aqui, que vão variar. Ou seja, de acordo com o tipo de material, vocês vão fazer cálculos diferentes em função da perda de carga. Para tubulação, vocês vão utilizar principalmente os ábacos de Fairwire Pochal, igual a gente já viu, que é aquele ábacozinho maior, né? Que são esses ábacos aqui, para poder fazer os cálculos. E os cálculos da perda de carga, que é o J, vai variar de acordo com o quê? Com a tubulação. Tubo de aço galvanizado ou não, tubos de aço, né, carbono ou galvanizados, vão ser através dessa forma. Tubos de plástico de cobre ou liga de cobre vão ser por essa forma. O que a maioria das pessoas erravam na hora de fazer esses testes? Erravam na hora de usar a fórmula. Não sabem utilizar isso aqui na calculadora. Não sabem elevar a menos 4,75, não sabem elevar a 1,75. Então, se você está com dificuldade de fazer isso, veja um vídeo no YouTube como usar a calculadora para não errar isso aqui. A perda de carga vai entrar em metro coluna d'água, ou MCA, né, por metro. Então, você vai achar uma carga unitária. Ou seja, você vai achar a perda de carga primeiro para uma unidade. Você lembra quando a gente fazia o orçamento? Você sempre fazia para quê? Para 1 metro cúbico, para uma unidade, para 1 metro linear. Sempre a perda de carga você vai fazer para também uma unidade. Por quê? Porque você não sabe o tamanho total da sua tubulação. A perda de carga para uma tubulação de 25, ela é igual. Só que quando eu multiplicar vezes 100 metros, vezes 200, vezes 5.000 metros, aí eu vou saber a perda de carga total da minha tubulação. E um outro, porém, não sei se vocês separaram, aqui está dizendo com relação a tubos. Os tubos vocês calculam com relação a essa fórmula. Só que para juntar os nossos tubos, a gente utiliza o quê? A gente utiliza as conexões. E as conexões a gente vai fazer uma segunda perda de carga. Então a gente vai fazer a perda de carga para a parte de tubulações, no qual a gente não vai considerar ali, vamos falar assim, as conexões, mas como elas são mínimas, né, de distância, a gente nem vai considerar como se elas não existissem, né? A gente vai considerar como se elas não existissem, mas a gente vai considerar a perda de carga nelas. Porque, por exemplo, um T, um joelho, uma curva, é o momento onde principalmente a água bate e tem um impacto, reduz a velocidade. Ou um T que vai virar para um lado, vai seguir reto. Então, esses momentos vão ser os momentos que mais vai se perder perda de carga, vai mais ter perda de carga. Então, é muito importante a gente diferenciar um do outro. Nas conexões, então, a gente vai utilizar duas tabelas, que vão variar também de acordo com os materiais. Ou seja, de acordo com cada material, a gente vai utilizar uma tabela diferente. Então, se a gente utilizar a tabela 1.6 da perda de carga, a gente vai trabalhar com tubos de aço carbono galvanizado ou não. Se a gente for trabalhar com PVC, a gente já vai utilizar uma outra tabela. Vocês vão ver que essas tabelas, elas variam, né? Elas mudam de acordo com norma ou livros que a gente utilizar. A gente vai utilizar principalmente essas daqui, que elas são mais complexas. A gente tem mais informações com relação a elas. A 1.8 e 1.9 são as que a gente vai utilizar na perda de carga das conexões. Então, como é que a gente faz? Ó, cotovelo é a mesma coisa de joelho, tá, gente? A gente tem lá válvula de retenção, saída de canalização, registros, as entradas, tudo isso para cada uma das tubulações. A gente pega, por exemplo, aqui um cotovelo de 90 com raio longo. Ele é o código número 1. A gente interpola aqui, por exemplo, com uma tubulação de 50 milímetros. Qual que é a perda de carga dele? 1.1. E a gente vai fazendo. Simplesmente desce a linha de qual conexão que a gente está utilizando, com qual diâmetro que ela é, e a gente vai achar o valor que a gente precisa somar. E isso a gente vai ver também passo a passo como fazer essa soma. Os registros, principalmente, a gente tem que tomar cuidado. Existem alguns cálculos, né? Quando a gente vai fazer específicos, né? Mais específicos ainda, que a gente pode calcular alguns diâmetros, né? Com a perda de carga, para alguns registros. Esses cálculos para registros, eles são muito específicos, principalmente
quando a gente vai utilizar eles para fechamento geral. Não é o caso de vocês vão fazer cálculos mais genéricos, mais fáceis, então vocês vão utilizar os mesmos registros, né, as mesmas perdas de carga das tabelas 1.8 e 1.9. Mas caso vocês vão amanhã fazer um cálculo específico de um registro utilizado para algumas condições específicas, né, como a gente coloca aqui, vocês vão utilizar essa fórmula da perda de carga em função de coeficiente de perda de carga do registro, que é fornecido pela norma, os diâmetros da tubulação, vazão, também tem aqui passo a passo para vocês calcularem. Depois de calcular a perda de carga, seja ela unitária para tubo e seja para conexão, a gente vai para o outro passo, que é o cálculo da pressão. No cálculo da pressão, a gente já tem alguns dados aqui que são importantes, que são estabelecidos por norma. Né? A norma traz que a pressão estática, quando não está escoando, em qualquer ponto de utilização da rede, não pode ser maior, né? Não pode ser, se a pressão seja inferior a 40 MCA. Então, não pode passar disso. Para proteger a sua tubulação contra o golpe de arite, que a gente já falou o que é. E com relação à dinâmica, quando está em escoamento, ela não deve ser superior a 0,5 MCA para alguns pontos. A gente vai falar, inclusive, de outras pressões mínimas, por exemplo, para chuveiro, que a gente precisa seguir, e isso eu vou listar para vocês na aula do dia 8. As pressões, normalmente a gente vai seguir tabelas também, a gente tem a tabela para cada um dos equipamentos, principalmente, então as pressões mínimas que devem ser seguidas, que ela está em kilopascal, a gente vai passar em MCA para vocês também, para vocês terem, né, de cada um dos equipamentos. E para continuar aqui, verificar sempre a quantidade que a gente está. Existem algumas tabelas que auxiliam vocês, por exemplo, para alguns equipamentos, né, para algumas obras, por exemplo, obras públicas, escritórios, edifícios, escolas, que eles padronizam o número mínimo de alguns equipamentos que vocês podem ter em virtude da quantidade de pessoas. Então, são tabelas auxiliares que podem auxiliar vocês amanhã num projeto de uma escola, num projeto do ambiente público, por exemplo, um fórum, alguma coisa nesse sentido. Então, é legal vocês terem essas tabelas aí. Inclusive, se eu não me engano, eu fiz um PDF com todas essas tabelas que está disponível para vocês, tá? Então, teatros, auditórios, então, números mínimos aí de algumas tabelas que são fornecidos pelo livro do Creder. Eu não inventei isso hora nenhuma. O Creder, que é um dos pais aí da parte elétrica e hidrossanitária, trouxe tudo isso aí para vocês. Alturas também, alturas padrões que a gente utiliza, normal. Algumas estão mudando, né? Principalmente a pia da cozinha, que está ficando um pouco mais alta devido ao tamanho da população. Mas o normal, o mais básico que a gente trabalhou sempre foram essas alturas aqui. Chuveiro, por exemplo, hoje a gente não fala mais de forma nenhuma em chuveiro a 2 metros de altura. Todos eles são 2,20 metros para mais. A gente não faz mais chuveiro a 2 metros de altura. Mas essas são as padronizações que essas literaturas trazem, principalmente, né, de alturas recomendadas. O projeto em si, né, vamos falar assim, vocês vão apresentar igual vocês trouxeram, plantas, detalhes, isométricos, e vocês vão precisar calcular isso trecho por trecho. Então é muito importante que vocês tenham essas pranchas prontas e já comecem a calcular, para vocês começarem a ter detalhamentos dos pavimentos, né, de cada um deles, posicionar os seus equipamentos para que a gente comece a traçar cada um deles. É importante a gente ter uma vista como essa para chegar, por exemplo, de cada banheiro ou de cada cozinha até a nossa caixa d'água. A gente não falou que a gente vai chegar até a caixa d'água? Então é para a gente entender o andamento. Quando eu abrir o exercício, vocês vão entender isso melhor ainda, como que se faz isso. Porque aqui a gente vai ter um detalhamento e a gente vai começar a puxar com os diâmetros, demonstrar no nosso projeto, depois o nosso isométrico, a gente vai completando. Qual que é o diâmetro dessa tubulação, qual que é do outro, o que, que a gente tem de conexão em cada um deles, qual que é o tamanho dessas conexões. Por quê? Para quando o pessoal da obra for pegar esse projeto, seja fácil ele identificar, seja fácil até fazer o levantamento desses projetos. Lembrando, então, que a gente fez o trecho, a soma, a vazão, o diâmetro, velocidade, as perdas de carga de cada uma delas, calculou a pressão, né? A gente vai ver essa diferença aqui entre comprimento da tubulação real e equivalente, que é quando a gente somar as conexões, e isso a gente vai ver na aula do dia 8. A perda... Isso aí tudo passo a passo. Isso. Show. Aí vocês já vão ter aqui que vocês vão ajudar a lembrar.
e vão chegar até a pressão final, né? Aonde você vai estar utilizando. Por exemplo, vou chegar à pressão do meu chuveiro. E você vai identificar, por exemplo, em casos que, por exemplo, está muito baixa. Está mais baixa que o mínimo. O que eu preciso fazer? Elevar a minha caixa d'água ou dimensionar de novo a minha tubulação. Então, pode ser que você, às vezes, num teste que a gente faça, ou na sua vida real, você refaça o seu projeto 3, 4 vezes. Até você chegar no momento de identificar que as pressões estão corretas. Elas não estão altas demais e nem baixas demais. Então, pode ser que provas, igual a gente já deu prova aqui, que o aluno tinha que refazer essa mesma tabela 3 vezes até chegar ao resultado correto. Ele tinha que fazer testes até chegar ao resultado final. Entendeu? E aí a gente faz isso passo a passo. E aqui, explicando a rotina, né, passo a passo, segundo o que a própria norma traz. Ó, tem até o símbolozinho aqui da BNT atrás. Isso é o que a própria norma traz para calcular, né, o projeto de instalações hidrossanitárias. Para vocês entenderem, deixa eu até abrir aqui. O que a gente vai fazer? Vocês já estão vendo aí? Esse é o exercício que a gente vai fazer. Vocês já podem, inclusive, começar a fazer, se vocês quiserem brincar, né? Começar a quebrar a cabeça, seguindo mais ou menos aquela tabela. Eu vou até subir lá depois, hoje, daqui a pouco, na hora que terminar a aula, uma tabela modelo um pouquinho mais simples que aquela da BNT, mas que atende todos os itens, né? Porque a gente vai utilizar ela como base. Esse exercício, né, além daqueles que vocês vão fazer para a aula de amanhã, no dia 8, a gente vai fazer esse exercício. Eu recomendo que vocês tentem pelo menos a quebrar a cabeça um pouquinho para poder calcular esses detalhes aqui. No dia 8, vocês vão estar calculando, primeiro, ó, letra A, seguindo o mesmo passo a passo que a gente fez, calcular os vazões e o diâmetro dos subramais e ramais da instalação de um banheiro. Igual está aqui, detalhado embaixo, ó. Então, a gente vai calcular as vazões e os diâmetros desse banheiro aqui. Vocês vão estar calculando, né, como letra A. Igual vocês fizeram e vão ter que fazer para a aula de amanhã. Então, se vocês fizeram isso para a aula de amanhã, vocês já podem fazer isso. Depois, vocês vão calcular os vazões e diâmetros e as pressões para a coluna número 1. E isso a gente vai seguir o quê? As colunas, a gente vai seguir esse esquema. Aqui que mora o mais legal que vocês vão entender. Vocês lembram lá quando a gente somou o banheiro e deu 33,4? Sim. 33,4, vamos falar que aqui vai entrar banheiro de um lado e de outro, né? Se eu não me engano, aqui fala coluna deve alimentar, a coluna 2 vai alimentar a cozinha, a área de serviço, a coluna 1, o banheiro. Ok. Então, a coluna 1, nesse ponto G, bem aqui na ponta onde está meu mouse mexendo, aqui vai entrar 33,4, que aqui é um banheiro. Já aqui no ponto F, aqui em cima, vai entrar mais 33,4. Aqui no ponto E, vai entrar mais 33,4. E aqui no ponto D, vai entrar mais 33,4. Então, a gente vai somar esses pesos até chegar à minha caixa d'água. E aí, a gente vai calcular, né, igual está aqui, os diâmetros, as vazões e as pressões da coluna número 1. Sempre mudando. E aí, quando você fizer esse cálculo de vazões, diâmetros e pressões, você está resolvendo toda aquela tabela que a BNT forneceu para a gente. Depois a gente vai fazer a mesma coisa, aí no caso aí vocês já vão fazer sozinhos lá, a vazão, o diâmetro e as pressões da coluna 2, que é essa coluna que está aqui à direita, né, a coluna 2, que o nosso exercício traz, que ela está sendo alimentada, né, está alimentando a cozinha e a área de serviço. E aqui ela já traz um detalhamento com o que tem de pia, o que tem de torneiro, o que tem de lavatório, o que tem de máquina de lavar, que vocês vão conseguir alimentar também na coluna número 2. Feito isso, a gente vai depois identificar aqui e resolver o exercício letra D. E depois o mais legal que vocês vão fazer sozinho é que vocês vão simplesmente substituir
a válvula de descarga por uma caixa de descarga. Ou seja, vai mudar todo o dimensionamento, porque a gente vai mudar os pesos. Só que aí basta você refazer, né, utilizando esses elementos. E aqui tem algumas anotações, aqui, alguns dados que normalmente o pessoal não lê e erra tudo. Então, a gente vai estar fazendo isso no dia 8. Por isso eu recomendo, tentem vir. Tentem vir, porque vai ser interessante fazer isso passo a passo, junto, lá na sala, errando, no quadro, apagando, escrevendo. É muito mais fácil da gente trabalhar com relação a isso. Certo? Então, vocês já podem tentar brincar com isso aqui. Esse exercício, se eu não me engano, já está disponível lá no Classroom, certo? Vocês já podem ir trabalhando isso da melhor maneira que vocês acharem, inclusive já pensando no projeto de vocês, né, como que ele vai ficar. Não está liberado, mas eu vou liberar agora aqui. Deixa eu publicar. O exercício número 3 já está sendo publicado agora lá no Classroom para vocês já utilizarem ele, né, já ir brincando com ele. Lembrando que para amanhã, para quem perdeu, tem 2 atividades aqui, 2 exercícios que vocês têm que já fazer para amanhã, tá? No slide 18 e no slide 17, que é calcular e fazer o isométrico. Fazer o isométrico, calcular a vazão e pressão, né, vazão e diâmetro das tubulações desses 2 isométricos, um com válvula de descarga, outro com caixa de descarga, até as 10h40 de amanhã. Vocês podem fazer à mão, fazer no AutoCAD, fazer no Revit, aonde vocês quiserem, certo? Então esse é o princípio que a gente vai ter aí. Toda aula tem exercício, toda aula vocês vão fazer alguma entrega. E isso eu estou forçando vocês, espero que sejam inteligentes e façam os projetos de vocês, não deixem para a última hora. Porque lembrando que depois que vocês fizerem tudo, vocês ainda têm que fazer o orçamento, memorial descritivo, memorial de cálculo, tudo. Então, não deixem para a última aula. E o slide dessa aula é o slide da aula 3. A gente está na aula 3, né, para a parte de dimensão. Está nos últimos slides da aula 3. Oi? Está nos últimos slides da aula 3. É. Tem a parte de dimensão. Praticamente o slide da aula 3 é todo dimensionamento. Alguma dúvida? Não dúvidas, como que tá aí? Achei de boa, não é muito difícil, não. É difícil, é trabalhoso só. Mas pegou o jeito, Eu tô perdidinha, tô igual a Dory do Procurando Nemo. Então, grude junto com o colega aí e comecem a remar. Fala, Bruno. A gente vai ter algum dia que a gente pode tirar alguma dúvida, alguma coisa, te manda no zap, como que vai funcionar? Então a partir da aula da semana que vem, tá dando microfone aí, Bruno. Se puder, desligou o áudio, ficou beleza. Se a partir da aula da semana que vem, na aula presencial do dia 8, que eu sei que infelizmente nem todo mundo vai poder participar, a gente vai fazer, né, dar um andamento, né, para poder, inclusive, dar brecha para os alunos puderem já poder adiantar o projeto, que a gente precisa andar com o projeto de água fria e depois ir para água quente. A gente vai ter ainda um momento que vai ser nas cálculos de tubulação de recalque, que a gente vai falar daqui 5 minutos, que a gente vai fechar ele. E aí vocês vão ter, pro dia 8 a gente vai falar sobre tudo isso. Aí no dia 14 e 15, como que é? Dia 7 é feriado. No dia 8 a gente vai ter essa aula à tarde, né? Então não vai ter aula à noite. E no dia 14, 15, no dia 21, né, no dia 14 e dia 15 eu não vou conseguir dar aula para vocês, a gente vai ter uma atividade, para quem for esperto já vai pegar isso daí, que a gente vai ter um teste surpresa nesses dias, então já fiquem ligados. No dia 21, a gente vai ter, dia 21, como é que é, planejamento? Dia 21 a gente vai ter a aula normal, a gente vai começar a falar de água quente, e aí no dia 22 vai ser reservado na parte da noite, que aí tem mais disponibilidade, a maioria das pessoas, né, de poder acompanhar. No dia 22, à noite, a gente vai ter uma aula só de dúvidas da parte de água fria e água quente, que praticamente o cálculo dos dois é junto.
Mas aí o que eu recomendo? Assistir a aula do dia 8, tentar vir dia 8, porque vai ser muito importante. Tentar quebrar a cabeça e adiantar. Projeto está pronto, cálculo de reservação está pronto, cálculo de consumo diário está pronto. Já fazer todos esses detalhamentos e adiantar o máximo que vocês conseguirem, porque, por exemplo, subramal e ramal, gente, é facinho, é ali, passo a passo. Quando você vai mexer na tabela, já é um pouquinho mais complicado, mas a primeira parte ali, subramal e ramal, é muito fácil mesmo. Então, vocês já podem adiantar isso no projeto de vocês. E aí, no dia 22, a gente vai ter essa aula voltada para dúvidas. Aí, a partir do dia 28, a gente já vai entrar numa normalidade, onde, praticamente, na aula de terça-feira, a gente vai dar a matéria nova, e no dia 29 vai ficar por dúvidas do projeto. Certo? A partir do dia 22, a gente vai começar com isso. Fala, Programa. A gente vai fazer esgoto também? Projeto? Vai fazer esgoto, tudo. Água fria, água quente e esgoto. Show. Isso é o que tem que ter no projeto. Agora, o orçamento é completo, né? De cabo a rabo. Da instalação provisória, canteiro de obra, barracão, tapume, até a limpeza final de obra, vocês vão fazer tudo. Fazer estimativa de elétrico, o que vocês puderem fazer aí, colocar tudo que vocês puderem pensar e imaginar pro orçamento de vocês. Aproveitar que vocês já estão fazendo projeto elétrico mesmo, já fizeram esse mês passado. Já usei como base para poder utilizar. E aí a gente vai utilizar desse jeito, Bruno. A gente vai ter aula mais voltada, porque a gente vai adiantar a parte de água fria e água quente. E aí esgoto também a gente mata em 2 aulas. E aí é só ficar por conta, né? Provavelmente aí metade de outubro a gente já vai matar esgoto. Vocês vão ter 1 mês e meio para fechar projeto e orçamento de vocês. Dia 14, dia 15, provavelmente a gente vai ter algum teste, alguma atividade valendo nota, para completar a nota de vocês. Ok? Vamos fechar aqui, enquanto acho que tem muita gente aqui na sala, já vamos fazer chamada, todos sorrindo. Ô, Rafael, a atividade para amanhã é para te enviar no seu e-mail, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tá. Todo mundo sorriu, bonitinho, né? Ó, que bonitinho, todo mundo aparece na hora da foto. Tirando Rafael, isso... eu te perguntei a questão de dúvida, porque assim, semana passada eu tive um problema e não consegui assistir a aula. Eu peguei o material da aula e olhei e fiz o exercício, mas assim, como eu não peguei sua explicação, parece que eu achei, eu até pedi ajuda para alguns colegas, mas parece que eu achei os cálculos muito estranhos, sabe? Aí sim, eu fiquei meio boiando, sabe? Mas eu segui o que estava nos PDF que você mandou. Uhum. Só que assim, eu não sei, sabe? Eu achei muito estranho os cálculos, sabe? É a minha questão, sabe? Que eu fiquei um pouco com dúvida. Hoje mesmo eu tô... tive um BOzinho aqui na obra, eu tô na obra até agora, tô assistindo só aula de celular aqui pra não perder a aula, mas assim, acabou que eu perdi um pedaço da explicação ainda também, sabe? E essas coisas assim que às vezes geram uma dúvidazinha pra gente, sabe? Não, beleza, mas tenta pegar firme aí e vamos ver o que a gente vai fazer. A gente vai criar esse momento aí na quarta-feira para vocês tirando dúvida, ir aparecendo, tirando dúvida, abrindo projeto e a gente vê o andamento do projeto. Então, por enquanto, a única aula presencial é no dia 8, né? Não. Até o momento, todas as aulas vão ser presencial, física mesmo, dia 8. Aí depois a gente vai fazer outro momento aí, inclusive uma visita técnica, né, que a gente está organizando. E provavelmente a gente vai ter pelo menos um dia por mês aí presencial. Quase morri agora, velho. Aí esse presencial eu fui ligar ao vivo. Praticamente todos os dias a gente vai ter aula ao vivo. Certo. Aí eu quero saber de vocês, não sei como é que tá a correria, vocês preferem ter um segundo momento de aula agora, que é uma aula com poucos slides, que é de recalque e bombas, falar de hidrômetro, tubulação de bombas, ou vocês preferem amanhã? Ô, prefiro agora, sinceramente, velho. Deixa amanhã, a gente começa tranquilo, quarta-feira mesmo. Não, aí é o que vocês sabem, vocês já têm o exercício para fazer, só que vocês ficam livres para fazer antes e entregar durante a aula. Aí se vocês quiserem já... Então, vamos fazer uma votação aí no chat. Quem coloca assim, não, que der maior. Beleza. Vamos fazer, ô Rafael. Conversei com o Noan aqui, ele falou que a aula dele vai começar 2 horas, cara. 2h30 aí. E vai até que horas?
Vai até a 5, eu acho. Deixa eu olhar aqui. Vai até 17,5 no máximo. Não, mas aí me quebra. Porque aí ele vai começar. Aí tinha que começar pelo menos umas 3 horas aí, né? 3:30. Quer dividir os horários, né? Quem quer pegar os horários tudo, né? Aí não dá. O chatzinho. Todo mundo, a maioria agora, né? Então vamos em frente. Quantos alunos fazem aula com o Noan? Além de eu ser Cruvinel. Eu também, Fael. Eu faço Mas também. deixa eu ver quem tá aqui. É muita gente, então. Vamos ver o que nós faz, né? Vamos lá. Primeiro, a gente vai calcular agora aqui, né? Depois de calculado, subramais, ramais, pressão, velocidade, cada um dos trechos, a gente vai entender um pouquinho como que funciona o bom e famoso barrilete, né? Como que vai chegar água até ele, como que vai chegar água lá nos hidrômetros, como que a gente serve para calcular hidrômetro e tudo mais, para a gente fazer essas definições. Primeiramente, a gente tem que entender que o barrilete, né, é esse conjunto de tubulações que a gente tem ali próximo ao reservatório, no qual vão sair as tubulações e vão distribuir para as colunas, para cada um dos trechos do nosso prédio. Vocês podem ver que isso aqui é um sonho de consumo, principalmente porque tem aqui um varalzinho para a gente pendurar umas roupas, né, provavelmente, o pessoal utiliza, e ele consegue ficar em pé. Normalmente o barrilete é um espaço de 1 metro, 1,20 m de altura, muito apertado, onde tem bomba, tem registro, tem tubulação, a tubulação normalmente é de aço, dá um trabalho danado. Os projetistas não levam isso em consideração na hora de fazer o barrilete. E dão uma dor de cabeça para o engenheiro e para o eletricista poder construir. O que a gente vai precisar definir? Para chegar até esse bendito barrilete, a gente tem um trecho que vai sair da concessionária e vai passar por um alimentador, né, para a parte do ramal predial ali. Vai ter a parte do kit cavalete, que é onde a gente tem um registro geral, tem o hidrômetro, que fica tudo ali num abrigozinho fechado, normalmente, né, que os meninos da rua passam e fecham o registro, que a gente tem que ir lá abrir depois, né, aquele local ali, que é o kit cavalete. E depois a gente tem o alimentador predial. Esse alimentador predial ele pode chegar num reservatório inferior, igual a gente já viu na aula passada, ou já encaminhar para um reservatório superior. Se a gente tiver um reservatório inferior, a gente vai ter o uso ali para um sistema de bombeamento para elevar essa água até o reservatório. Então, vocês vão precisar utilizar isso daí. Então, o que a gente tem? A gente tem a parte, né, do ramal predial, ou ramal de entrada predial, que vem da rede pública até o nosso registro, né, até a nossa entrada ali, né, do nosso kit cavalete. Dali para frente, quando a gente passar do registro para frente, a gente vai ter o alimentador predial. Então, esses dois nomes são importantes vocês saberem também para a parte de mencionamento. O ramal predial, vocês vão calcular em função de 2 cálculos que vocês já fizeram, né? O consumo diário, né? Para vocês acharem a vazão mínima desse ramal predial, vocês vão precisar de quê? Do consumo diário, que vocês definiram, né, anteriormente lá no consumo e na reservação, e vão dividir ele por 86.400. Por que 86.400? Que é a vazão suficiente para suprir o consumo diário por 24 horas. Só que o que a gente fez? A gente vai estar adotando aí para 2 dias, né, o nosso consumo diário que a gente adotou. Ou seja, por 48 horas. Ou, se você pegar metade dele, por 24 horas, que vai dar a mesma coisa aqui. Algumas concessionárias adotam, né, isso aqui já é um detalhe, uma observação, um diâmetro de 3/4 para o ramal predial, ou seja, aquele trecho de alimentação. Então, muitas concessionárias já utilizam ele. A velocidade aqui nessa faixa é em torno de 0,6 a 1 metro por segundo, então dentro daquele parâmetro que a gente utiliza. E a gente vai ter, logo depois dele, o nosso bom e velho hidrômetro. O hidrômetro, o que acontece? A gente compra ele, né, da nossa concessionária local,
e faz a doação dele para a entidade, né, para o órgão, para ele estar lá. A gente paga uma taxa, é como se a gente pagasse uma taxa para ter direito a ele, porque ele vem já aferido. Se a gente comprar em outro mercado, normalmente a gente tem que mandar aferir, então tem todo um procedimento para calcular o hidrômetro. Existe também algumas tabelas de pré-dimensionamento de hidrômetros, né, todas fornecidas aqui, para vocês poderem utilizar, por exemplo, em função da quantidade de pessoas ou da área. Então a gente já tem aqui os diâmetros padrões, então vocês podem utilizar isso, que está também no manualzinho de projeto que eu mandei para vocês estar lá no Classroom. Essas tabelas foram retiradas de lá, então serve para vocês utilizarem. E se for necessário em algum momento, para algum cálculo, né, a gente pode utilizar, inclusive, a perda de carga do hidrômetro, que existe uma fórmula própria, então está aqui para ajudar vocês também. E toda a distribuição. Como funciona hoje? Antigamente a gente tinha um hidrômetro só, por exemplo, para um prédio de 20 movimentos, com 8 apartamentos. A gente tinha um hidrômetro, depois fazia o rateio do consumo por todos os apartamentos. Só que isso caiu em desuso. Por quê? Porque normalmente tem uma pessoa que tem 5 filhos, 5 mulheres, 15 papagaios, consome muita água, e tem gente que trabalha o dia inteiro fora de casa, chega em casa, toma um banho e dorme. Então, às vezes nem faz comida em casa. Então, não era justo pagar o mesmo tanto que essas outras famílias. E aí começou a fazer o rateio já com hidrômetros individualizados para cada apartamento. Então, o que vocês vão ter? Vocês vão ter a alimentação. Da alimentação, vocês têm a divisão para outros hidrômetros. E desses hidrômetros alimentam cada apartamento. Só que o que acontece? Vários apartamentos, várias habitações que vocês vão ainda se deparar, vocês vão enfrentar situações antigas, com tubulações antigas. E as pessoas estão, né, quem ainda não atualizou, estão querendo individualizar as medições. Então, a gente vai ver, inclusive, casos de como fazer isso. Então, a gente pode ter os medidores, né, individuais aqui, fazendo o hidrômetro principal, alimenta a caixa d'água, dessa alimentação ele desce e faz a interligação com os hidrômetros individuais que podem estar concentrados num local só ou concentrados em cada andar, se permitido a entrada do funcionário para fazer a individualização, né, e a medição. Existem casos com reservatório inferior que também são bombeados e depois são distribuídos para os hidrômetros individuais. Então, fala, Igor. Professor, a questão da visibilidade do hidrômetro. A maioria que eu vejo é geralmente externo, que o cara vai lá, calcula e coloca o preço, né? Como é que faz quando é dentro de um apartamento? A gente tem que liberar, nesses casos, o pessoal tem que entrar e fazer a medição. Vocês vão ver alguns casos que são reais mesmo. O pessoal, por exemplo, coloca, às vezes, na entrada, ou, se necessário, em cada ambiente que tem a entrada de água. Então, por exemplo, no banheiro tem um, na cozinha tem outro. A gente vai ver uns casos que a gente tem esses hidrômetros posicionados. É até interessante você ver. Mas é a solução que tem para reduzir, né? Porque não é justo, por exemplo, você que mora, às vezes, sozinho, pagar o mesmo tanto que uma família de 6 pessoas. Então, o pessoal buscou alguma solução para poder fazer essa individualização. Hoje, normalmente, você concentra tudo num ambiente só do prédio. Tem a entrada do funcionário da concessionária, faz a leitura, e ele não precisa ir, por exemplo, em cada andar. Né? Esses modelos aqui, normalmente, já estão caindo também em desuso. A gente tem a concentração num local só. Normalmente, então, eles são dimensionados meio que padronizados para cada ramal. Vocês compram e adquirem ele. Quando a gente vai adquirir, então, e vai resolver algum problema de prédios antigos, a gente vai ver soluções no qual a gente vai ter que individualizar os ambientes ou as colunas principais que alimentam a edificação, né, o apartamento. Então, igual está mostrando aqui, às vezes para cada coluna a gente vai ter que colocar um hidrômetro separado. E a gente tem soluções como essa, ó. O hidrômetrozinho da coluna do banheiro. Então, você coloca lá a pecinha de PVC e coloca o hidrômetro lá dentro, a pessoa teria que entrar e fazer a leitura de cada local, de cada coluna do apartamento para identificar essa medição. Então, é uma solução, não é uma solução tão legal, mas é uma solução. Né? Então, dependendo do caso que você tiver, pode ser a única solução que você tem para resolver o problema do prédio. O ideal é a gente ter novas instalações dessa forma, onde já tem alimentação, você alimenta todos os andares e faz a leitura ali com medidores individualizados, né, para depois alimentar os apartamentos. Então, você desce, faz a alimentação e volta para cada andar que você for utilizar. Então, esse é o padrão mais usual. Mas existe solução. E vira e mexe, surgem essas bombas aí para a gente poder resolver, mas saibam que tudo tem como resolver hoje em dia, né? Falta ter boa vontade
e também as pessoas que querem entender que vão ter que se adaptar para ter essa benfeitoria, vamos falar assim. Alguma dúvida com relação a isso? Tranquilo? Falei que era rapidinho, gente. Não sei se valia a pena, mas bem tranquilo. Esse é mais um dos pontos que a gente tem que falar. E aí, né? Então, recapitulando, vou confirmar com o Noan aqui. Amanhã vocês vão entregar, então, o exercício. Na semana que vem a gente tem feriado dia 6, dia 7, né? Recesso feriado. No dia 8, a gente vai ter esse momento ao vivo. No dia 14 e 15, provavelmente a gente não vai encontrar, a gente vai ter alguma atividade. E depois a gente volta no dia 20 e 21 com as atividades ao vivo aí, para começar já a água fria e já fazer as correções aí de projeto, tirar dúvida de vocês. Tranquilo? Mais alguma coisa? Então, boa sorte. Lembre-se, tem que entregar amanhã, até 10h40.